Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho. Agora sim, também pela nossa página no Facebook, o nosso amigo economista Almir Cesar Filho, no quadro Economia é Fácil, versão reduzida. Muito bom dia, Almir Cesar Filho. Bom dia, Antônio de Pádua Figueiredo. Bom dia, meus amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Trago aí o comentário do destaque do noticiário econômico do dia, aqui pelo Economia Fácil, a versão reduzida. Hoje é dia 23 de junho de 2020. Peço aí licença quem estava acompanhando o programa Boletim Censura Livre, notícia e muito boa informação com meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo, para trazer justamente o destaque do noticiário econômico, tentar traduzir para a nossa linguagem, né, a linguagem do trabalhador e da trabalhadora. Tá? O tema do dia, Antônio, é com você aí do estúdio. Sem financiamento do governo, 40% dos bares de São Paulo devem fechar. Por gentileza, Almir. Antônio, a gente poderia estar discutindo outros destaques, né? A gente acaba tendo uma opção justamente por esse, né? Eu aproveito e pincelo aqui, por exemplo, os sites, os portais e a grande imprensa ligada ao jornalismo de temática econômica, separaram outros temas, né, que consideram mais importantes para eles. Mas como boa parte desses portais e jornais são ligados ao mercado financeiro, né, que são os principais anunciantes ou os instrumentos, né, inclusive de divulgação do pensamento deles, nós vamos ter aqui, não vamos reverberar o que eles consideram mais relevante. A gente vai pincelamos dos jornais um tema, um fato que consideramos importante para a gente, trabalhador e trabalhadora. É interessante, por exemplo, que um fato talvez para eles deveria até ser importante, que é o fato do rally da Bolsa Brasileira estar perto do fim, o que alertou o Santander, o grande banco internacional Santander, num relatório recente, não foi colocado no topo dos destaques, né, dos portais, né? Não é um título que está lá na parte superior, né, na chamada que está na parte superior. Na verdade, está lá embaixo. E mostra quão é frágil o mercado financeiro e está passando por uma forte influência da crise econômica ligado à pandemia de Covid-19. Então, toda aquela lógica que muitos vêm falando, que o mercado brasileiro ele é forte, que ele sofreu aquele abalo em março e abril, na qual, inclusive, a Bolsa passava até por sucessivos circuit break, que é aquela interrupção, né, na Bolsa, no pregão da Bolsa, e que o Brasil teria fundamentos fortes por conta da confiança do governo Bolsonaro, né, na aposta que ele segue, né, de fazer reformas neoliberais e ajuste fiscal, e até a posição do governo Guedes, do governo Bolsonaro, no caso, o ministro da Economia desse governo, o Paulo Guedes, de seguir com as privatizações, com as reformas neoliberais, com o ajuste fiscal, tão logo a crise permita, ou mesmo que ele não se permite, né, injetar crédito na economia, ele não se permite estatizar até mesmo empresas que estão em má situação, ele não se permitiria, né, nem mesmo prorrogar aquela ajuda, aquela renda mínima que está sendo paga aos trabalhadores mais pobres, porque não tem dinheiro, e aí você, para pagar eles, ampliaria o fosso fiscal do governo federal, e ele não aceita isso, é uma ideia estúpida. Né? E o próprio mercado financeiro já está observando dificuldades, né? E toda aquela correria para comprar ações, porque as ações tinham caído muito,
vai se revelar papel que não vai servir para nada, sem valor, porque na sequência, né, muito em breve, deveremos mergulhar para um precipício financeiro nas bolsas de valores. O que é muito comum em grandes crises econômicas do passado, né? Tem aquele primeiro choque, aquela queda brutal, aí há uma estabilização, depois as pessoas voltam para a bolsa achando que tudo já passou. Então, esse não é um tema importante para a gente, trabalhador e trabalhadora. A gente tem que nos preocupar em que? Como sobreviver diante dessa crise econômica? O quanto os salários estarão preservados, as vagas de emprego, o que as empresas estão fazendo para se manter em funcionamento, o que o sistema financeiro deveria estar ajudando, mas não está ajudando as empresas. Então, por isso que nós pincelamos justamente esse tema, tá bom? Então, eu queria fazer essa introdução, peço desculpa por ter me alongado. Obviamente, quem estiver nos acompanhando, né, Antônio, aqui no Economia Fácil, nessa edição do dia 23 de junho, queria pedir para vocês se inscreverem no canal lá no YouTube do Economia Fácil, tá? Como também tem um canal da Web Rádio Censura Livre. Obviamente, pedir vocês que estiverem nos assistindo, tanto pela live, pelo Facebook, quanto pela retransmissão do canal do YouTube, para dar um like, compartilhar e se inscrever na página, como lá nos canais, tá bom? Não deixe de dar um like, compartilhar e se inscrever. Inclusive, lá no canal do YouTube, clica lá no sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Então, eu queria reforçar isso. Compartilhar para difundir para mais pessoas assistirem, como, obviamente, dar o like para a gente poder driblar os algoritmos dessas redes sociais que sempre bloqueiam, né, a imprensa alternativa. Então, ajuda aí a gente. Entrando aí no tema do dia, é importante que ele se refere a uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, né, que revelou que 40% dos bares e restaurantes da cidade de São Paulo devem fechar permanentemente devido à crise provocada pela pandemia, conforme a avaliação dos empresários entrevistados. Então, é uma pesquisa não a partir de uma projeção de dados econômicos, mas uma pesquisa feita perguntando os próprios empresários dos estabelecimentos, né? Entrevistando os empresários dos estabelecimentos. E aí um segundo dado importante. Primeiro, esse 40% deles avaliam que o seu estabelecimento vai fechar permanentemente. E o segundo, que apenas 11,9% disseram ter conseguido algum dos financiamentos anunciados pelo governo. Então, em cada 10, um pouco mais de em cada 10 empresários conseguiram algum financiamento daqueles anunciados, que eram justamente financiamentos para ajudar as empresas a não demitir ou demitir menos e se manter. Então, elas não estão conseguindo empréstimo. Não é que elas não pegaram ou não se propuseram a pegar. Elas foram aos bancos e não conseguiram obter um contrato desse tipo de financiamento. E 45,2% julgam necessário a obtenção de financiamento a juros reduzidos. Então, além da questão de eles não conseguiram, eles avaliam que eles precisam obter esses financiamentos a juros reduzidos. E aí, gente, mais da metade dos estabelecimentos, 57,1%, demitiram funcionários. Aí vocês vejam a correlação, tá? A correlação o governo não consegue ajudar ou não quer, tá? Ou estabelece uma burocracia. Os bancos também não ajudam o governo a ajudar as empresas. E aí, demitem. Então, mais da metade dos estabelecimentos, 57,1%, demitiram funcionários. E 83,3% utilizaram a suspensão do contrato de trabalho durante a pandemia para manter equipes ou reduzir demissões.
Então, o governo também estabeleceu esse mecanismo de suspensão do contrato de trabalho como uma forma de diminuir o impacto sobre as empresas. Mas, na verdade, você transferir a crise da empresa para os funcionários, porque eles podem simplesmente ficar sem salário ou reduzir o salário dos seus funcionários durante esse período. Ele não demite, mas ele não paga. E isso era uma tentativa justamente para as empresas manterem equipes ou reduzir demissões. Se o governo não empresta às empresas para elas fazerem caixa, inclusive pagar suas obrigações, e uma das obrigações mais importantes das empresas é funcionário, o que elas fazem? Elas acabaram aderindo a esse regime de suspensão do contrato de trabalho. A redução de jornada e salário, que era uma outra opção, eles se utilizaram, 45,2% dos empresários entrevistados utilizaram. E as férias coletivas, 33,3%, foram as outras alternativas para manter parte ou toda a equipe empregada por esses estabelecimentos. E aí um outro dado relevante, a maioria, 65,5% dos empresários do setor avaliavam como prioridade a aprovação da medida provisória AMP 936, que visa reduzir o impacto econômico e as demissões durante a pandemia do novo coronavírus. E aí temos que explicar o que é essa medida provisória. A AMP permite a redução de salários e da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato trabalhista, garantindo o pagamento de benefício emergencial do governo ao trabalhador. Então, eles entendem, já que a empresa não consegue caixa para pagar, nem mesmo via empréstimo, né, ela teria o direito de suspender o contrato de trabalho dos seus funcionários ou reduzir o salário. E elas torcem para a aprovação da medida provisória, porque de fato é a única medida que o governo conseguiu adotar, né, enviando o projeto enviando uma medida provisória que agora depende do Congresso para aprovar. Então vocês vejam o quanto as empresas, especialmente bares e restaurantes, em sua medida são micro, pequenas e médias empresas, acabaram impactados pela pandemia. De fato, não pela política de isolamento social, mas sim pela ausência de caixa, né? Caixa, inclusive, porque há o isolamento social, mas não só isso, porque as pessoas também não estão saindo para passear, para consumir, estão fazendo suas refeições em casa, inclusive para garantir a sua segurança e sua higiene. Então, é importante, inclusive, estabelecer aqui com a gente o que é o fator causal dessa crise que se abate sobre bares e restaurantes, mas em toda a economia, na economia como um todo, né? A gente está pegando só essa pesquisa que analisou esse segmento do comércio brasileiro. Mesmo em cidades que não adotaram o isolamento social ou que já o suspenderam, né, começaram a abrir o comércio, né, e as atividades não essenciais, verificou uma forte queda, né, uma forte queda na atividade econômica. Isso porque houve impacto, pessoas ficaram sem renda, ficaram sem salário, em outros segmentos da economia ou em outras regiões, e aí passaram a consumir menos, né? Ou simplesmente não estão consumindo, ou mudaram o seu padrão de consumo, porque estão com medo de ir às ruas, evidentemente, por conta da transmissão do novo coronavírus que causa a Covid-19. Para finalizar, gente, a pesquisa foi realizada no período entre 5 e 12 de junho, ou seja, antes da aprovação da medida provisória. Por isso, inclusive, essa pergunta. 9 em cada 10, portanto, algo em torno de 92,9% dos empresários entrevistados acreditam que, com a continuidade da pandemia, haverá recessão até o final do ano, diferentemente do que avalia o governo, de maneira muito otimista, perigosamente otimista, né?
Em 67% dos estabelecimentos, os empresários conseguiram negociar a redução do aluguel. Então, algo que é majoritário, mas vocês vejam que não é todo mundo que conseguiu. No entanto, 66,7% afirmaram que estão sendo cobrados pela média de consumo de energia elétrica dos meses anteriores à pandemia, e não pelo que estão consumindo nesse momento. Então, as concessionárias, que inclusive são controladas pelo governo, as concessionárias de energia elétrica, deveriam estar ajudando nesse momento, até porque elas estão tendo menos despesa, porque as pessoas as pessoas estão consumindo menos, então ela não está transferindo energia elétrica, né, nesse montante para as pessoas. E elas poderiam estar dando a sua cota de ajuda às pessoas. Então, as pessoas, né, os empresários, né, as empresas estão pagando pela média cobrada. Veja que maldade, e não pelo que de fato elas estão consumindo nesse momento. E isso, obviamente, que impacta, porque é uma despesa que as empresas estão tendo, né? E mais uma despesa, e aí elas têm que sacrificar o pagamento de salário dos seus funcionários. E 11,8% sofreram algum tipo de abuso, como juros abusivos, corte sem aviso prévio, né? E prazo curto para informar o consumo. E aí, beleza, dado isso, essas dificuldades das empresas, vamos tentar, usando inclusive essa pesquisa, apresentar o que as empresas estão tentando de formas de comercializar, produzir e comercializar, para justamente tentar sobreviver. Em relação ao serviço de delivery, 73,5% estão trabalhando com entregas, então, que foi inclusive uma brecha estabelecida nas cidades, mesmo nas cidades que tinham um isolamento social mais rígido. Desses, 80% estão insatisfeitos com o atendimento dos aplicativos. Então, vocês vejam, os bares e restaurantes estão reclamando dos aplicativos que, em geral, são operados por grandes empresas de tecnologia da informação. Então, e eles reclamam das taxas abusivas, retiradas de muitos dos estabelecimentos do sistema de entrega em horários de grande movimento, impedindo o cliente faça o pedido. Então, a alternativa feita de serviço de entrega não vem sendo uma boa para os empresários. Em 87,5% dos casos, os empresários mostraram-se cautelosos e preferiram pressionar para a abertura mais gradual e segura. Então, vocês vejam que os empresários sugerem uma abertura mais gradual e segura, a maioria, certo? Inclusive pelo entendimento não só da questão de segurança, como da própria questão da demanda. 25,9% concordam em não pressionar e esperam pela decisão das autoridades, ou aguardar o arrefecimento da pandemia, com a diminuição do risco de contágio e com os clientes mais seguros para frequentar os estabelecimentos. E 19% desejam a abertura imediata. Então, é a minoria que é a abertura imediata. Então, vocês vejam que os empresários, os micros, pequenos e médios, que geralmente são um setor que representa a maioria absoluta dos setores de bares e restaurantes, né, tem uma compreensão que é diferente daquela do governo e da equipe econômica, que dizem que tem que abrir porque os empresários estão exigindo, porque senão eles vão quebrar. Na verdade, eles vão quebrar porque as medidas alternativas, como serviço de delivery, é ruim para eles, vem sendo ruim, não por culpa deles, porque eles estão sendo cobrados energia elétrica, então as concessionárias, os serviços públicos de utilidade, os serviços industriais de utilidade pública, que são concessões do poder público, tá? Estão explorando essas empresas, né? O governo deveria ter adotado uma medida em cima delas também, não foi feito, e essas empresas não conseguem os empréstimos. Entendido isso? E aí, para concluir, gente,
Sobre as expectativas dos empresários, 70,2% estão preparados para a reabertura e 26,2% ainda não, sendo que dentre esses, 13,1% justificam o risco de não haver clientes pelo receio de contaminação. Então, dado isso, dessa pesquisa, né, da Abrazel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que revelou que 40% dos bares e restaurantes da cidade de São Paulo devem fechar permanentemente devido à crise provocada pela pandemia, a gente pode estabelecer aqui que o grande problema da crise econômica é a ausência total de ajuda, de mecanismos de ajuda às empresas, às micro, pequenas e médias empresas. A grande empresa tem caixa, ou a grande empresa conseguiu estabelecer algum tipo de interpretação que a atividade dela é essencial, certo? Então, é importante justamente a gente ir no ponto central da questão, na raiz da questão, e é isso que essa pesquisa nos permitiu, tá bom? Então, eu fico por aqui, Antônio. Muito obrigado pelo espaço durante a transmissão aí do Boletim Censura Livre. Entrei aqui com Economia é Fácil, com a versão reduzida. Queria agradecer aos ouvintes pela audiência, pedir, evidentemente, que eles nos ajudem, né, aqui a Web Rádio Censura Livre. Você pode acompanhar pelo site www.seriowebradio.com ou pelos aplicativos, né? Aplicativos de celular, o aplicativos também você pode instalar na sua Smart TV, no seu tablet. E aí eu queria pedir para dar um like, aquele like para fortalecer, compartilhar, né, nas redes sociais o programa, a edição do programa de hoje, né, e se inscrever tanto na página da Web Rádio Censura Livre, como lá nos canais do YouTube, o canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre, como também do YouTube do Economia Fácil, né? Então tá lá, inclusive, com todos os vídeos, corre para lá para o canal do YouTube do Economia Fácil, que tá todos os vídeos do Economia Fácil, desde que a gente estreou aqui pela Web Rádio Censura Livre, lembrando, é evidente, que era um quadro do antigo programa Censura Livre. Antônio, muito obrigado, meu amigo. Barulhinho aí. Vocês viram que passou aqui os gatinhos aqui em casa? Tem um aí, não tem? Tem, mas esse som aí explicando para os ouvintes que não é dos meus, não. Eles estão quietinhos, mas eles são muito chatinhos, né? Querem passar, ficam passando aqui, querem passar por aqui. É a vida dos trabalhadores que estão em teletrabalho, né? Brincando com os bichinhos, né? Lidando com as crianças em casa, com os idosos. Então, queria, inclusive, saudar aí quem está em teletrabalho. A gente tem uma pergunta aqui, um comentário do ouvinte, para a gente... Atualmente, todos os setores econômicos estão correndo risco em todos os aspectos. É o comentário da Jaguaciara Menezes. Exatamente, né? Então, é importante a gente frisar isso, né, Jaguaciara? Que todos os setores, evidentemente, a gente pegou a pesquisa realizada por uma entidade empresarial, né, que é o setor de bares e restaurantes. Utilizei ele aqui por um papel, porque a atividade de serviços é uma das atividades que mais empregam no país, né? Praticamente 6 a 7 dos empregos brasileiros são no setor de serviços, comércio e serviços. Eles são setores, inclusive, intensivos, né, em mão de obra, então eles precisam de mão de obra, e é justamente nesse aspecto que é importante essa pesquisa, né? E ela também revela uma segunda questão, né? Porque justamente bares e restaurantes é um setor na qual 70% mais ou menos, um pouco mais, é justamente de pequenas e médias empresas, que são justamente também o setor que mais emprega no país. E é um setor na qual o empresário,
em várias medidas, principalmente o microempresário, é um trabalhador como a gente. Ele recebe de prolabore ou lucro, muitas vezes, menos que um salário de um trabalhador assalariado especializado. E muitas vezes ele não se vê como trabalhador, mas eles são trabalhador, certo? O microempresário, né, o microempreendedor, não estou falando nem do microempreendedor individual, mas o microempreendedor é um trabalhador, e às vezes ele não se vê como isso. Mas ele é um tipo, ele está à frente de um empreendimento que é muito importante para gerar empregos. E aí, mostrando que o principal problema da economia brasileira nesse momento é a falta de ajuda às empresas, mecanismos de ajuda às empresas. Não é a Covid-19. Não é à toa que lá na Europa as empresas sobreviveram à crise, né? Quando a pandemia arrefeceu e os governos adotaram a política de reabertura, as empresas sobreviveram. E sobreviveram porque elas receberam vários mecanismos, puderam se utilizar de vários mecanismos de proteção econômica, diferentemente do governo Bolsonaro, que quer empurrar logo a reabertura para que o governo não precise ajudar. E por que isso? Porque aí o governo não precisa gastar com a proteção de empregos. E por quê? Porque o governo quer manter o pagamento da dívida pública em dia, quer manter os fundamentos fiscais, né? Aquela relação de gasto público que ela tem regularmente. Então, é essa a questão de fundo que está aqui, tá bom? Então, queria encerrar, queria agradecer a vocês por audiência, Antônio, pela ajuda. Posso fechar, Antônio? Então, só lembrando que quinta-feira tem aquele programaço a partir das 8, Economia é Fácil, versão estendida, Almir Cesar Filho, nosso amigo economista e convidados. Exatamente, Antônio. Muito bem lembrado, quinta-feira eu volto aqui ao vivo, às 20 horas da noite, com destaque da semana inteira, né? É o principal tema econômico da semana, e aqui na Web Rádio Censura Livre, www.seriowebradio.com ou live pelas nossas redes sociais, tá bom? Um forte abraço. Né? Tem também no YouTube? No YouTube também, retransmissão pelo YouTube, inclusive ao vivo pelo YouTube, tá? Não esqueça de já mandar sua mensagem, seu comentário aqui pelas páginas da Web Rádio, como também pelo WhatsApp, né? Da emissora, que é o 21 99833 6490, tá bom? Um forte abraço a todas e todos, um ótimo dia, né? Um ótimo dia, e siga aí ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre, siga ouvindo o Antônio de Pada Figueiredo, que está ao vivo aí no aplicativo Rádiosnet, né? Os aplicativos de rádio online, você pode curtir, o nosso app também exclusivo, e também pelo site que eu já falei, o www.seriowebradio.com. Falou, Antônio, muito obrigado, já falei demais, já estourei o tempo, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Muito obrigado, Almir. Falou, Antônio. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.